Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, bem-vindos aqui a mais um bate-papo. Nós vamos conversar com a nossa psicanalista e também terapeuta, Adriana Bender, sobre uma questão que é um pouco complicada, que é a questão do luto. Seja muito bem-vinda, Adriana, aqui ao Repórter MT, para a gente tratar disso. Obrigada, Ana. Sempre um prazer estar aqui com você. Eu quero já perguntar o seguinte, a pessoa que ela sofreu uma perda e aí ela está em luto, quanto tempo geralmente dura esse luto? Ou quanto tempo é considerado, eu não sei se essa é a palavra, mas normal, essa dor do luto? Essa é a pergunta que a gente mais escuta em relação ao luto, né? Quanto tempo dura um luto? Não existe um tempo de duração do luto. Da mesma forma que existem algumas fases, Ana, que a gente vai viver, mas para algumas pessoas elas são mais longas ou mais curtas, né? Tem pessoas que rapidamente passam pelo processo e conseguem entrar num lugar de honra daqueles que foram embora e honram através da vida. Outras pessoas, elas ficam no negacionismo, na raiva, né? Elas não vão para a aceitação, que é o momento final, porque o luto, ele é uma coisa que ele é místico de alguma forma, porque ele é não compreendido. Quais são as duas verdades imutáveis da vida? Que você chegou aqui e que você vai embora. Todos nós, em algum momento, em diferentes momentos, mais cedo ou mais tarde, iremos embora. E quando a gente fala de luto, é a não aceitação dessa partida, né? O que dói não é o que você viveu, mas aquilo que você poderia ter vivido. Então, quanto tempo isso vai durar, vai depender muito de cada um e de como a pessoa entende esse processo. Você falou de aceitação, você falou de negação, e aí eu quero te perguntar dos estágios desse momento ou desse sentimento que é o luto, não é? Existem alguns estágios? Antes a gente falava que haviam estágios muito claros. Hoje em dia a gente já não trata dessa forma, Ana. Porque algumas pessoas elas aceitam melhor, algumas pessoas vão passar por um estágio de raiva ou de negação. Então hoje a gente não trata mais assim, como aqueles estágios, né? A gente percebe alguns padrões, né? O primeiro deles geralmente é uma certa negação, né? De não aceitar aquilo. E no final é o que a gente chama de aceitação, quando a pessoa consegue seguir em frente. Mas hoje a gente não fala de etapas claras de um luto, porque seria como se a gente tivesse um checklist para o luto, e isso não é possível quando a gente fala de ser humano. Considerando que a gente está falando de sentimentos, né? De uma série de questões também. A tristeza do luto, como é que a gente consegue vencer ela? O que envolve um luto, né? Para cada pessoa vai envolver alguma coisa. Às vezes a gente recebe pessoas no consultório, Ana, e a pessoa traz no luto um arrependimento muito grande. Eu poderia ter sido uma filha melhor, uma mãe melhor, né? Ou algo do tipo. Ou às vezes a pessoa entra num processo de vitimização. Por que comigo? Por que eu que perdi minha mãe, eu perdi meu pai? Acho que esse é o mais comum, Adriana. Seria injusto a gente dizer isso, apontar isso? A vitimização? Sim. Não dá para dizer qual é o mais comum, mas assim, quando eu me coloco neste lugar de vítima, geralmente ele dura mais, né? Porque o papel da vítima, ele traz benefícios, né? É mais confortável. Ser vítima é confortável. É um desconforto confortável. Porque traz atenção, né, Ana? Quando a gente, assim, as pessoas que vivem, né, com pessoas enlutadas, como é que elas conseguem, é possível ajudá-las de alguma forma, em algum momento? Por exemplo, a pessoa que está nessa condição de vítima, né? E aí posta nas redes sociais o quanto está sofrendo e a falta que aquela pessoa faz, mas daí é como se quisesse, né, gritar por socorro, mas daí aquele socorro vem e a pessoa rejeita. Como é que eu só consigo ajudar alguém que aceita ser ajudado, né? O que é comum? Por exemplo, num casal, e eu vou usar um exemplo aqui de falecimento de mãe ou de pai, mas assim, né, independente de quem seja. Uma parte perde o pai ou a mãe. E essa pessoa não consegue seguir com a vida. A outra pessoa que está do lado, ou às vezes um casal que perdeu um filho, né, e alguém fica mais tempo nesse luto,
a outra gera até uma culpa em viver, sabe? A outra pessoa está triste. Então, como viver ao lado de uma pessoa de luto? Respeite o luto, ofereça o auxílio, mas entenda que o seu processo também tem que ser respeitado. Então, para quem está perto, eu posso te oferecer auxílio, mas eu não posso viver o mesmo que você vive. Quais são os prejuízos para as pessoas que insistem em ficar nesse lugar, nessa situação, vivendo e supervalorizando esse sentimento, esse momento, Adriana? Ana, imagina que a gente perca, né, que eu venha perder um ente querido, né, alguém. Se essa pessoa me é cara, se essa pessoa me é querida, provavelmente ela quer o meu melhor, né, ela quer o meu bem, ela quer a minha alegria. Então, quando eu não honro a vida daquela pessoa que esteve ao meu lado, através da minha dor, através de viver, eu estou perdendo muito daquilo que a pessoa desejava para mim, né? Eu sou mãe. Se um dia eu for embora, ou eu vou embora, né, em algum momento, o que eu imagino para minha filha depois? Eu imagino que ela tenha uma vida longa e feliz. E os anos que eu estiver aqui com ela, que eu estive aqui com ela, sejam honrados através da alegria, da vida, do movimento, para que ela faça bom uso daquilo que ela aprendeu aqui comigo, né? A tristeza, o arrastar de corrente, é eu morrer um pouco junto com aquele que foi embora. Então o prejuízo Não há honra nisso. Não há honra nisso. Por que haveria? Né? Qual é o prejuízo? Você abrir mão de viver. Você teve, independente se você teve a pessoa por 10, por 20, por 50 anos, você a teve aqui, e isso é um presente. Aquilo que você não vai viver com ela, você tem que viver para você, como um movimento de honra dessa pessoa que foi embora. Como é que a terapia consegue alcançar e despertar essas pessoas que estão enlutadas? Primeiro, entendendo a relação que elas mantêm em relação a quem foi embora, né? Esses lutos muito prolongados, eles vêm muito banhados em alguma culpa, sabe? Em arrependimentos, em movimentos do que poderia. Outros no próprio movimento de vitimização. Por que comigo? Por que eu tive que perder? E aí a gente volta para o autoconhecimento novamente. O que eu entendo? O que eu entendo sobre a vida? O que eu entendo sobre a morte? O que eu entendo como movimento de vida? É isso. As pessoas que estão vivendo isso, como é que os familiares, os amigos, colegas de trabalho, né? Como é que elas devem lidar com a pessoa enlutada, que está passando por esse momento de dor? Eu me refiro, Adriana, a nível de comportamento mesmo, porque isso é uma coisa que as pessoas, principalmente aqueles que não têm tanta intimidade com essa pessoa que está nessa situação, como que elas devem se portar, sabe? Como é que elas devem se comportar? Que tipo de acolhimento, não é? Elas devem ter com essa pessoa que está vivendo esse momento de dor? O acolhimento é aquele que você consegue dar, Ana, tá? E que a pessoa está disposta a receber, seria isso? Também, mas eu preciso também respeitar os meus limites, né? De repente, você não é uma pessoa que consegue ouvir, sentar e escutar a respeito da dor de outra pessoa, porque isso bate em alguma coisa sua. Então, você não vai tentar arrastar essa pessoa para um bloquinho de carnaval, porque ela não está naquele momento. Mas se é limite o seu, você vai dizer, olha, se você precisar de um abraço, eu estou aqui. Mas você também não vai se expor a ficar lá durante horas ouvindo, se isso for um limite seu. Respeite a dor do outro sem causar dor em você. Esse é o correto. É o mais comum, é o mais apropriado em todas as situações. É o apropriado. Coisas do tipo assim, vai passar, esquece isso não são coisas que a gente deva dizer, porque a pessoa está vivendo aquele momento e ela não vai receber bem, por mais que você acredite que as coisas sejam assim. É como pedir calma para quem está nervoso. Existe alguma, você falou aí de algumas frases de efeito, né? Uhum. Mas existe uma frase de efeito positiva ou alguma fala que possa despertar as pessoas nesse aspecto? Não, porque depende muito de cada pessoa, né? Uma frase que pode ser bem-vinda para você pode não ser bem-vinda para outra pessoa. Eu acho que o mais assertivo é dizer assim, você consegue me dizer o que eu posso fazer por você? Ou existe algo que eu posso fazer por você? É o máximo que você consegue, que a gente consegue se colocar.
Quando a pessoa está passando por um momento de dor, quando é que ela corre o risco de mudar de estágio, no sentido de que, de repente, aquela dor que ela está passando possa virar ali uma depressão ou uma doença do transtorno mental mais complicada, ela consegue ter essa percepção desse momento de transição, de atravessar. Não assim de maneira tão clara, né? É por isso que você falou de quem está no entorno, né? É por isso que de quem está no entorno do enlutado tem que ficar atento às baixas, né? E tentar sempre puxar a pessoa para buscar ajuda, mas o enlutado em si ele não consegue perceber. E às vezes, Ana, as pessoas acabam, através do luto, acessando algo que já estava ali, que já era delas, entende? Então, a terapia para atravessar um luto é sempre muito importante. Você se olhar dentro desse processo é muito importante. E aí essa terapia, ela se estende à pessoa somente enlutada, ou ela deve alcançar os que estão ali no derredor também? Geralmente, quando se perde uma pessoa dentro de uma família, a gente fala em toda a família em terapia, né? Todo o entorno, né? Aí, sei lá, meu marido perdeu a mãe. Se eu tivesse uma proximidade muito grande com essa mãe, talvez eu também precisasse, mas talvez não. Mas agora ele, os irmãos, as irmãs, ou quem estiver ali com ele, aí se estende. Que é uma coisa diferenciada também, né? Sim, sentimentos de vivência. É individual, construção, né? É individual. Cada construção. Uhum. Estamos chegando também ao finalzinho desse nosso tema aqui. E eu quero pedir para que você faça aquilo que você sempre faz, que é de nortear as pessoas, principalmente aqui no Repórter, que nos acompanham, como viver as situações da melhor forma possível. É claro que o Vem para Terapia é isso, por isso nós estamos aqui. Uhum. Mas eu acho que sempre existe uma palavra que nos dê forças para que a gente tome atitudes. Sim. Primeiro, a gente precisa viver a vida no agora. Viver a vida no agora é você valorizar o que você tem nesse momento, para que você não viva o arrependimento depois, não é? Eu já perdi pessoas de maneira abrupta, e tem muitos de vocês que vão me assistir que também já passaram por isso. Então, eu tenho uma frase, Ana, que diz assim: você nunca terá tempo para a despedida perfeita. Então, invista nos encontros imperfeitos. O que significa isso? Esteja presente, viva todos os dias. O dia que a gente vai perder alguém pode começar como um dia qualquer. Então, se eu estiver de fato vivenciando aquilo que é bom dentro das minhas relações, eu vou passar pelas coisas que podem me acontecer de maneira mais tranquila, né? Então, se você não vai ter tempo para uma despedida perfeita, e a gente nunca sabe quando elas vêm, esteja presente, viva a vida entendendo que estamos aqui de passagem, nós e qualquer pessoa, né? Tudo que está à nossa volta vai mudar e vai deixar de existir em algum momento. Então, esteja presente, se conheça, e se você estiver dentro do processo de luto ou perto de alguém de luto, venha para terapia, traga essa pessoa para terapia para que a gente possa caminhar com isso e sair dessa dor. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Conexão aproxima, vem junto, chega mais. Internet é amigo, viva conexões reais. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.